Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem contigo? Amém? Que beleza. Eu ia brincar com o superintendente da escola bíblica. Falei ali para a pastora Claudinha, né? Ele falou, não tem nada bom em mim, né? Aí eu ia brincar com ele. Rapaz, o seu nome tem um valor tremendo. Odair. Todos sabem, né, que o meu irmão é Odair e o pai da Claudinha é Odair, o sogro do pastor Edson Odair. Então você tem uma coisa boa, Odair. Brincando, né? Tem muito mais do que o nome. Mas nós todos começamos pelo nome. Queremos cumprimentar a quem está em casa nos assistindo também. É um prazer retornar aqui a esta casa bonita, agradável, né? E rever aqui pastor Edson Reis, pastora Cláudia também, rever nossos amigos, muitos amigos de longas datas. O Hélio tem muitos anos, né? Vou falar aqui, é perigoso todo mundo pensar que nós somos velhos demais. Eles têm muitos anos. Então, é muito bom voltar aqui. E falar sobre esta revista também é muito bom. Quando nós falamos sobre Deus, a nossa alma se alegra. Quando nós falamos dos atributos de Deus, como é bom falar sobre Deus, como é bom falar sobre Jesus, como é bom falar sobre o Espírito Santo. Quando eu falo sobre o Espírito Santo, eu me sinto tão bem que eu choro de emoção de falar das qualidades, daquilo que é a função do Espírito Santo, coisa linda, ele operando em nossas vidas. Queridos, nós, pensando numa revista diferente, porque normalmente nós sempre estudamos sobre nós em relação a Deus, sempre nos tratando do nosso caráter, da nossa santificação, da fé, de tudo aquilo que nos acontece em relação a Deus. Aí vem no meu coração escrever algo de Deus em relação a nós. Quem é Deus? Por que é Deus? Quais os seus atributos? O que Ele pode fazer? E aí nós começamos a elaborar essa revista. E o pastor, o bispo Abner Ferreira, abraçou a nossa ideia, né? A Betel, e publicou essa revista, que graças a Deus, mesmo com a pandemia, tem sido um sucesso pelo Brasil afora, né? Muitos comentários bons, e eu fico olhando no YouTube, vários comentaristas, eles comentam a revista, né? E a própria Betel tem um canal no YouTube que eles comentam a mesa redonda. Então, foi uma aceitação muito grande, porque nós não tínhamos ainda estudado sobre os atributos de Deus na nossa revista Betel desde que do seu início. Nós havíamos estudado assim, um atributo ou outro dentro de um outro tema de revista, mas não especificamente sobre os atributos de Deus. E agora,
começamos a estudar. O pastor Marcos Santana, que é um revisor teológico da Betel, ele falou: ó, pastor Walter, eu conheço a CPAD, que é o Ministério de Missão, desde antes de 80, e eu só me lembro de 83, 87, eles terem tocado alguma coisa sobre os atributos de Deus, mas não especificamente. Então, é uma revista nova, uma revista diferente, né? E eu queria antecipar para os irmãos que uma revista só não dá, não cabe falar sobre todos os atributos de Deus. Ele tem muito mais atributos do que nós colocamos aqui. Nós colocamos alguns, ou não os principais, porque não tem principais e não tem nenhum mais importante do que o outro. Todos estão no mesmo nível de importância. É porque só deu para colocar 13 lições, senão teria uma revista com 50 lições ou mais. Então, como nós não podemos esgotar o assunto, então nós colocamos alguns aqui. Os que nós colocamos os que são mais pregados nas igrejas. Nós estudamos a semana passada sobre o amor de Deus. É o que é mais pregado nas igrejas, é o amor de Deus. Depois, no mesmo nível, a graça de Deus, que é a de hoje. Na semana que vem, a misericórdia de Deus, também outro tema muito pregado, muito divulgado, né? E então não tem condições de falar e esgotar o assunto. Não tem como. Nós somos ínfimos, né? Nós somos pequenos, nós somos intelectualmente muito fraco para entender tudo sobre Deus. Nós falamos daquilo que nós compreendemos através da leitura bíblica, da palavra de Deus. Porque nós vimos na primeira lição, quando Deus se revela à humanidade. E ele se revelou pela natureza, ele se revelou pela sua palavra, e ele se revelou através do seu Filho Jesus Cristo. Então, o que nós conhecemos está registrado, né, na palavra de Deus. Então, tudo que tem nessa revista é porque ele se revelou através da sua palavra, através do seu Filho, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então, nós depois estudamos sobre, conhecendo os atributos de Deus, nós vimos sobre os atributos que são comunicáveis, os atributos que são compartilháveis com o ser humano, e vimos aqueles que são incomunicáveis, ou aqueles que Deus não partilha conosco, Ele não compartilha, Ele não nos dá parte desses atributos. Esse nós estamos estudando, o amor, a graça e a misericórdia, Ele despejou sobre nós, né? Ele derramou sobre nós. Já outros não tem como nós atingirmos, porque é coisa só de Deus. Ele não reparte, Ele não nos doa isso, né? E nós vamos estudar alguns lá na frente, mais para o final da revista, igual onisciente. Só Ele sabe tudo, para frente e para trás, né? Nós nem para frente, nem agora sabemos tudo. Então, isso é uma coisa só de Deus, ser onisciente. Onipresente. Ele também não compartilha, porque eu gostaria de estar aqui, estar lá no Japão, estar lá nos Estados Unidos agora, e eu não posso. E Ele está em todos os lugares, em todos os recintos, em todos os lugares, Deus se faz presente. Então, a onipresença é só Ele não reparte conosco, né? Nós só podemos estar num lugar ao mesmo tempo, só aqui, né?
E também a onipotência, que ele pode fazer tudo, ele tem poder de fazer e acontecer, tem poder de criar, tem poder de tudo. E nós não temos, né? Nós estamos limitados à nossa vida humana. Depois vamos estudar outros que ele não compartilha também, a imutabilidade. Só ele que não muda, ele não tem mudança e nem sombra de variação. E nós mudamos todo dia. Nós somos volúveis, nós somos mutáveis. A gente acorda pensando uma coisa, quando vai dormir já está pensando outra. Né? Tanto que nós mudamos de pensamento. Nós queremos uma coisa agora, daqui a pouco você já quer outra coisa. E Deus é imutável. Então, nós vimos, né, nessa lição, conhecendo os atributos, que Deus tem muita coisa que Ele não reparte conosco. Ele não nos dá o direito de ter, né? E também muitas coisas nem de saber. Por exemplo, Deuteronômio 29 diz que as coisas escondidas ou alguns mistérios é para o nosso Deus, é dele. Agora, as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos para sempre, diz lá o texto. Então, o que ele revelou é para nós, e o que ele não revelou é dele. E ele não deixa nós ficarmos sabendo de muitas coisas, né? Mas Deus não mostra os seus mistérios, pastor, para nós. Tem coisa que ele não mostra. Não adianta você orar, não adianta você pedir, que ele não vai mostrar, né? É coisa dele, é uma estratégia dele, é o segredo particular de Deus. Ele não revela. E nós não conseguimos, irmãos, entender nem o que está revelado. Nós não conseguimos. É tanta coisa revelada que nós não conseguimos conhecer tudo, nem que está revelado. Está à nossa disposição. Mas nós somos tão falhos, pequenos, que nós não buscamos conhecer todas as revelações. Coisas que ele revelou, coisas que ele deixou a nosso favor, e nós, às vezes, não compreendemos ou não buscamos. Está revelado, está na prateleira de Deus, é só você ir lá e pegar e requisitar, mas nós não fazemos isso. Nem o que está revelado nós não temos condições de conhecer tudo, examinar tudo. Infelizmente, é assim que acontece, né? Eu tenho falado que agora no final do ano, dia 5 de dezembro, eu completo 50 anos de batizado nas águas. 50 anos, né? Eu me batizei com 15, então você já sabe a minha idade, né? 50 anos de crente, me batizei com 15. E Deus todo dia me surpreende. Tantos mistérios que vão acontecendo, e eu falo, eu não sabia disso, estava já ao meu inteiro dispor, mas eu não pegava, eu não ia atrás, eu não entendia. E cada dia Deus nos surpreende com algo novo. Isso é bom demais, né? Então, por isso que a gente não desiste, porque Deus é novo, Deus se renova na nossa vida, a palavra dele é nova. Então, isso vai se revelando a nós e nós vamos nos fortalecendo, conhecendo mais de Deus. Quanto mais nós nos conhecemos de Deus, mais nós vamos nos fortalecendo, vamos crescendo, vamos nos edificando, né? Então, nós vamos conhecendo as coisas de Deus aos poucos. Eu vou falar uma coisa aqui que Deus não revela. E não vai adiantar você orar, jejuar, consagrar, não tem jeito, é segredo dele. Você quer saber uma
um dos segredos de Deus? Alguém aí sabe o dia da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja? Alguém sabe? Ele não revela. Diz que nem os anjos sabem. É uma coisa que ele nunca vai te revelar. Senhor, que dia que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja? Não tem como, ele não vai te revelar. Então tem coisas que Deus não revela, é para ele, é dele. O ser humano nunca vai ter condições de conhecer, de saber. Só mais uma que Deus não revela: o tamanho do seu galardão. Você trabalha na igreja, você faz a obra de Deus a vida toda. Você faz a obra de Deus onde você passa, no meio dos seus, na igreja, para todo lado. Você sabe o tamanho do seu prêmio, do seu galardão, o que você vai receber do Senhor? Não sabe, porque Ele não revela. Ele podia falar: olha, você vai ganhar 1 denário por dia que você trabalhar na igreja. Não tem nenhum lugar que especifica quanto nós vamos ganhar, e ele não revela. Nós só vamos ficar sabendo porque todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para cada um receber tudo aquilo que ele obrou, tudo aquilo que ele fez no reino de Deus. Então eu tenho falado, se o homem soubesse quanto iria ganhar, ele já começaria a se gloriar aqui. Olha, eu tenho tanto de galardão, viu? Já está acumulado meu galardão lá. E você? Você não tem nada. Então, Deus não fala isso, não tem jeito. Você pode orar perguntando qual é o tamanho do seu pagamento, do seu prêmio. Ele não vai te revelar. Então, meus irmãos, isso lá no Conhecendo os Atributos, por isso que tem alguns que são incomunicáveis, tem algumas estratégias de Deus que ele não revela. Agora, o que nós podemos fazer é entrar no que é revelado, no que ele deixou para nós conhecermos. Aí sim nós podemos. Depois nós vimos sobre o Deus Criador que criou todas as coisas. Ele criou tudo pelo poder da palavra, né? Haja isso, haja aquilo, haja luz, haja separação entre terra seca e água, haja o poder da palavra. E depois nós vimos também que a coroa da criação de Deus fomos nós, os seres humanos, as criaturas, né? Porque enquanto ele estava falando sobre coisas inanimadas, ele falava: haja isso, poder da palavra. Quando ele foi nos criar, ele colocou a mão na massa. Ele pegou o barro e ele nos moldou, ele nos fez. A mão de Deus que trabalhou nos fazendo. Então é diferente, por isso que nós somos a coroa da criação de Deus. E depois falamos sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele se revelou no sentido macro. É claro que o amor se pulveriza de várias outras maneiras, mas no sentido maior, no sentido grandioso, no sentido, assim, de grande proporção, o amor de Deus tem uma destinação, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal ninguém consegue quantificar, não consegue medir. Não adianta você pegar uma fita métrica e tentar medir o amor de Deus. Não adianta você pegar o Aurélio, o Ark de Holanda, ou agora os dicionários que tem aí no Google,
e tentar achar o tamanho do amor de Deus. Ninguém sabe, é de tal maneira. Um amor estupendo, um amor grande, um amor que não tem jeito de mensurar, é inexplicável, né? Então, amou o mundo de tal maneira. E eu quero ainda completar o seguinte, que o amor, ele só tem valor quando tem atitude. Nenhum amor tem valor se não tiver atitudes. Pastor, o que o senhor está falando? É isso mesmo, não adianta você falar para ninguém que o ama se você não faz nada para provar esse amor. Então, o amor só de boca não vale a pena, da boca para fora, né? O amor, ele tem que vir acompanhado de atitudes. Não adianta você passar ali na rua, ver um mendigo ali, e ele está com fome, você falar, Deus te abençoe, eu te amo, viu? E não for lá e dar um pão para ele comer. Esse amor seu praticamente é inválido, ou é nulo. E aí eu complemento o versículo que nós acabamos de falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se esse versículo, irmãos, parasse aí, ponto final, valeria alguma coisa? Deus amou o mundo, pronto. É amor, amor. Não, não para aí. Não é ponto final aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mostrou porque amou. Ele tomou uma atitude porque amou. Ele amou e tomou a atitude de doar, de dar o seu filho. Aí sim, aí o amor se complementa quando você faz alguma coisa, né? Eu amo demais a minha igreja. Eu amo tanto a minha igreja, mas você tem feito alguma coisa para provar esse amor que você ama a sua igreja? Que você ama o seu próximo, que você ama o seu pastor, que você ama a palavra de Deus? Alguma coisa dá para ver que você ama mesmo? Tem alguma coisa que corresponda a isso, que mostre isso? E para encerrar no amor, muita gente se esconde atrás do amor de Deus. Tem as suas mazelas, tem os seus deslizes, mas tudo o amor de Deus cobre tudo. Em nome do amor, faz de tudo. Faz de tudo, né? É o amor é maior, o amor é isso, o amor é aquilo outro. O amor não foi dado para perdoar as suas mazelas, foi o efeito do amor lá na frente, que o Filho veio, foi ele, o seu sangue, que curou o pecado, que tirou o pecado. Por isso que a Bíblia diz, João falava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, é Jesus que tira o pecado do mundo, né? Aí a gente esconde atrás do amor de Deus. Não, Deus é amoroso demais. Ele me quer, não vai fazer nada comigo. Não, o amor foi para alcançar. O amor foi para alcançar. Foi para buscar de volta aqueles que se perderam no jardim do Éden. Foram expulsos do jardim do Éden por desobediência. Foi fechado o jardim do Éden para eles não voltarem. Foram expulsos por culpa deles e não culpa do homem. Porque Deus deu o livre-arbítrio. E aí, Deus não quer ninguém adorando forçadamente, coagidamente. Aí Deus deu livre-arbítrio e o homem escolheu o lado errado, né? A Eva e o Adão.
e saíram do jardim. Mas pela graça, pela misericórdia, e sim pelo amor, Deus já tinha montado um plano de redenção, de busca, antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia, Ele era onisciente. Disse, vou dar o livre-arbítrio e eles vão errar. Mas um plano já está montado. O meu filho vai descer para resgatar esse povo de novo, para trazer o meu povo, aqueles que eu criei, né? Então, esse plano do amor é esse. Em sentido macro, é para buscar de volta. É para resgatar aqueles que se haviam perdido, né? E aí, entrando agora na graça de Deus. A graça de Deus é um outro sentido também que eu gostaria de frisar, porque muita gente se esconde atrás da graça de Deus. Muita gente acha que pode fazer de tudo porque a graça vai cobrir. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós estamos tranquilos, porque Deus, a sua graça é estendida a nós. Irmãos, o primeiro sentido da graça, o sentido maior da graça, o sentido macro é o sentido grande da graça, ela veio de uma forma diferente do que nós pensamos. É claro que a graça também se pulverizou. Nós vamos ver que tem a graça salvadora, a graça capacitadora, né? Nós vamos ver a pulverização da graça. Só que no sentido maior, a graça foi nos dada para que nós ganhássemos a gratuidade, que nós não pagássemos nada pela salvação. Graça é favor imerecido, é dom de Deus, é presente de Deus, é algo que Deus nos deu sem cobrar nada. Quando veio a graça, ele falou, olha, além do amor que eu dei para resgatar, vocês ainda vão voltar de graça. Ninguém vai pagar um centavo. Porque, diz aqui, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Se fosse vendida a salvação, talvez muitos não poderiam comprar. Se fosse por bens, muitos não teriam condições. Mas não, Deus trouxe salvação de graça a todos, tanto o bilionário como o que ganha menos de um salário mínimo ou não ganha nada. Está até desempregado, ele é alcançado pela graça de Deus. Se fosse comprada, possivelmente teria até suborno. Se fosse comprado, entrasse dinheiro na compra, muitos iam se gabar de ter condições de comprar a salvação para ele, para a esposa, para os filhos, para os netos. E não. Ninguém paga nada, é de graça. Quando a gente fala que é de graça, a gente assusta. Mas um preço muito alto foi pago na cruz do Calvário. Alguém pagou por nós, esse preço foi pago. Para nós chegou de graça, mas alguém sofreu para que essa graça viesse de graça para nós. É gratuita. Senão, muitos ficariam de fora. E muitos, ao comprar a salvação, deixaria a fé, deixaria a igreja. Não, eu já tenho a salvação garantida, já comprei e paguei. Olha o recibo aqui, ó.
né? Então é de graça, para que ninguém pense que é melhor do que o outro. E aqui também, depois, nós vamos ver que a salvação não vem das obras. Porque o que tem de gente se gabando aí que faz uma obra maravilhosa, uma obra intocável, eu sou o máximo, eu estou inchado pelas coisas de Deus. Pensa que isto vai dar-lhe o direito de entrar nos céus pela porta. Salvação não é comprada por obras. Ah, mas eu construí essa igreja, olha que coisa linda, maravilhosa. Isso não tem valor para a salvação, pode ter valor para as obras, de galardão perante o tribunal de Cristo, mas para a salvação nenhuma. Tem muita gente que acha que é melhor do que os outros. Eu faço melhor, eu sou capacitado para isso. Ah, eu sou eu e depois de mim sou eu de novo, né? Pensando que é alguma coisa, e no reino de Deus não tem isso. No reino de Deus ninguém pode se gabar do que faz. É Deus é que paga, Deus é que sabe, Deus é que fornece para nós a capacitação. Quando Ele chama, Ele capacita. A nossa capacitação humana é só acessórios, só periféricos. Você faz um curso de teologia, você faz um curso secular na faculdade, ou 3, 4 cursos superiores. Isso tudo é muito bom. Você ler livros é ótimo, ninguém está menosprezando a capacitação humana. Ela é boa, ela ajuda, ela interage com a capacitação, mas a capacitação legítima, ela vem de Deus. Eu conheço gente que não sabe fazer um ó. Eu conheço gente que é analfabeta de pai e mãe e tem a graça de Deus na vida dela. E Deus capacita ela para fazer a obra. Coisa maravilhosa. Então a capacitação vem de Deus. Não adianta a pessoa se vangloriar pelo que está fazendo. Então a graça não foi derramada a princípio, né, no sentido grande, para perdoar pecado também não. É claro que nos mistérios de Deus a graça é pulverizada, mas inicialmente o grande aspecto da graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Por a graça sois salvos. Então, a única coisa que nós precisamos é aceitar pela fé. Pela fé é que nós aceitamos a graça, nós aceitamos a salvação. É crer no Filho unigênito de Deus. É crer no seu nome. É crer que Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. É crer que Ele, ao terceiro dia, ressurgiu dentre os mortos e foi acesso aos céus e está sentado à destra de Deus Pai. Então, nós precisamos crer nisto, né? Então, queridos, nós precisamos entender que quando nós cremos pela fé, a fé leva a salvação em 5 passos. Primeiro passo, nós temos que reconhecer os nossos próprios pecados. Então, olha bem, para você ter fé em Deus, essa fé genuína, essa fé no Filho de Deus, tem alguns passos para essa fé. Não adianta só você ter fé, porque tem muita fé
Tem a fé natural, a fé do ímpio, a fé das pessoas que não aceitaram a Jesus ainda, dos incrédulos. Tem vários tipos de fé também. Nós estamos falando da fé em Jesus, da fé genuína, da fé para salvação. Então, quando nós temos fé, que nós recebemos pela graça a salvação, o primeiro ponto da fé é nós reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados. Não tem como você ter da salvação se você não reconhece os seus próprios pecados. Em segundo lugar, é arrepender-se dos pecados. Porque não adianta eu só falar, eu sei que eu tenho pecado, mas eu não me arrependo disso. Às vezes eu posso ter até remorso, como Judas teve remorso, né, de ter vendido Jesus por 30 moedas, né, 30 peças de prata, mas ele teve remorso. Se ele tivesse tido arrependimento, ele teria ido a Jesus, mas não, ele saiu e foi se enforcar, porque ele teve remorso. Poxa, vendi o meu mestre, eu vendi aquele que me ensinava, aquele que andava comigo, aquele que eu confiava, eu vendi aqui. Então ele teve remorso, ele não arrependeu, porque quem arrepende vai à fonte buscar refúgio. Quem se arrepende, volta lá, né, e pede ali, se arrependeu. Então, o primeiro passo é reconhecer. A fé leva nós a reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados. A fé leva nós a nos arrependermos, né, dos nossos pecados. Em terceiro lugar, a fé leva a confessar mesmo. É com a boca que se faz confissão para a salvação, é com a boca, né? Então não adianta você, no pensamento, perdoa, Senhor, perdoa. É com a boca, tem que confessar. Confessar é falar. Eu confesso falando, porque Romanos 10 diz isso, que é com a boca que se faz confissão. Então, a fé leva você a confessar os erros, confessar os pecados, as mazelas, né? E depois, em quarto lugar, realmente, quando você confessa, e aí você fala, eu sou pecador, eu errei, eu cometi tal delito, agora eu peço perdão. Aí eu peço perdão àquele que pode me perdoar, né? Aí eu peço perdão, Senhor, me perdoa, eu errei nisto. Eu fiz isto que não era de acordo com a tua palavra. Eu cometi tal ignorância. Eu falei uma palavra torpe, vil, uma palavra que não merecia ter falado. Eu pronunciei algo que eu me arrependo de ter pronunciado, e agora eu quero pedir perdão, estou confessando ao Senhor. Hoje eu xinguei, hoje eu menti, hoje eu fiz aquilo outro. Engraçado que eu ouvi uma vez, pastor Edson, um pregador, e eu também já li isso num livro, que nós temos que chamar o pecado pelo nome, entendeu? Porque tem muitas pessoas aí que pega, no dia da ceia, pega o cálice, pega o pão, o cálice, né? Ou antes do cálice, pega o pão, e vamos todo mundo pedir perdão junto, irmãos, vamos lá, vamos pedir perdão. Pede perdão aí, levanta aí o pão e vamos pedir perdão, todo mundo em conjunto, vamos pedir perdão. É uma forma disfarçada de pedir perdão. Perdão é você e Deus.
Perdão é você confessar os seus pecados falando o nome. Eu xinguei hoje, Senhor. Eu menti hoje. Eu passei alguém para trás hoje. Eu quero me reconciliar. Eu quero voltar atrás. Que mania é essa? Levanta o pão aí. Vamos pedir perdão, todo mundo junto. Não existe isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O homem que examina a si mesmo, antes de comer e beber este cálice. É o homem que examina, não sou eu daqui, ó. E nem eu vou comandar o perdão. Cada um que tem que pedir o perdão individual a Deus. E por último, a fé leva a dispor-se, a abandonar os pecados, a mudar de rota, a procurar não cometer aquele delito mais, aquele tipo de pecado, né? É a partir desses passos, com o recebimento da bênção da salvação, que há o processo do aperfeiçoamento e da santificação da pessoa. Eu me lembro daquela passagem da mulher adúltera, quando levaram-na aos pés de Jesus, e houve aquele diálogo entre a mulher e Jesus. Ele estava escrevendo ao chão, de cabeça baixa, falando, olha aqui, ó, trouxeram aqui para ser apedrejada, porque na lei de Moisés manda apedrejar quem for pego em ato. E o Senhor, o que diz? Ele levanta a cabeça, vê que não... Ué, cadê os seus acusadores? Quem está mandando te apedrejar? Ah, foram todo mundo embora. Ele falou assim, olha, nem eu te condeno. Vais e não peques mais. Muda de rota. Muda de rumo. Muda de vida. Sai fora dessa. Não se mete nisso mais não. Que ninguém te traga aqui mais. Será que Jesus não sabia que ela ia continuar a pecar? Sabia. Porque João escreve lá na primeira epístola que se nós dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Se nós dissermos que não cometemos pecado, nós o fazemos mentiroso. Nós estamos fazendo o Senhor mentiroso. Então, nós vamos pecar até o dia de morrer, até o dia... Só que nós não pecamos deliberadamente mais. Nós não pecamos conscientemente mais. O nosso erro agora deverá ser um acidente de percurso. Né? Você vai andando ali, você não sabe que vai cair, escorregar numa casca de banana. É um acidente de percurso. Então, o pecado nosso hoje não é consciente mais. Eu vou sair daqui e vou lá em tal lugar. Hoje eu vou... Não, nós não pecamos assim mais. Então, Jesus sabia que aquela mulher, ela ia continuar a pecar até o dia de morrer. Só que ele falou que esse tipo de pecado, você já veio aqui, quase morreu, se eles não te trazem aqui, você estava fulminada, já estaria morta realmente pelas pedradas, mas eles trouxeram aqui e eu estou poupando a sua vida, mas volte para casa, arruma o marido, dá um jeito na sua vida. Pare com isso. Vais e não peques mais nesse tipo de pecado, porque ele sabia que ela ia pecar.
em outras situações. Mas nessa não. Recupere-se. Então, quando nós pedimos, fazemos toda essa escadinha aqui, reconhecemos o nosso pecado, arrependemos, confessamos, pedimos perdão, aí nós temos que mudar de rumo. Tem gente que pensa que perdão é brincadeira. Eu peco aqui, quando chegar lá na igreja, eu vou ajoelhar lá e peço perdão a Deus. Quando eu for dormir, eu ajoelho na beira da cama e peço perdão a Deus. Deus vai me perdoar. A graça dele é grande demais. Como se fosse brincadeirinha o perdão. Perdão é em último caso, irmãos. Eu tenho falado, quando eu vou ministrar para casais, pastora Claudinha, eu falo sobre isso. Segunda-feira eu estava em Goiânia, ministrando para casais, num culto dos casais, lá na igreja do pastor Gilmar Santos, aquele pregador, né? E eu lá, aquele pregadorzinho, um pregadorzão lá. Aí eu falei sobre o perdão, falei assim, o perdão não é para ficar dando perdão assim, perdoar. Não, perdão não é brincadeira. Não é brincadeira, perdão. Você sabe que a pessoa não gosta de determinada coisa, você vai fazer para quê? Para depois pedir perdão? Você vai ferir a pessoa primeiro para depois pedir perdão? Você sabe que ela detesta aquilo que você faz. O perdão se torna inócuo. Não tem validade nenhuma esse tipo de perdão. Você pede perdão aqui a Deus, chega ali na primeira esquina, você está fazendo a mesma coisa que você pediu perdão a Deus aqui na igreja. Aí Deus, mas não é possível, né? Então, perdão não é brincadeira, perdão é algo sério. Precisamos perdoar, precisamos pedir perdão, sim, só que tem que ser, mais consciente dos nossos deveres. Eu sei que eu não posso xingar porque eu sou um crente em Jesus. Eu sei que eu não posso mentir, que eu sou um crente em Jesus. Eu sei que eu não posso tratar e deixar de cumprir, porque se eu trato eu tenho que cumprir, porque eu sou um servo de Deus. Como que eu trato uma coisa e não cumpro, e não falo por que eu não cumpro? Eu não dou nem a mínima. A pessoa fica me esperando, a pessoa fica aguardando e você não dá a mínima. E aí eu peço perdão, Senhor, olha, E Deus a mesma coisa. Ou você sabe que não pode fazer e faz. Aí vai pedir perdão, né, Odair? Então a graça não é para isso, irmãos. A graça é para tornar gratuita a salvação, é para que nós possamos entrar pelos céus, pelas portas. A graça, eu coloquei aqui também que a graça não faz acepção de pessoas, Pode ser de qualquer cor, pode ser de qualquer classe social, pode ser do tamanho que for. Não se faz acepção de pessoas, trazendo salvação a todos. Ninguém pode se gabar da salvação porque é para todos, E a fé, a graça também não contempla aquilo que eu já iniciei falando, o mérito, nem a vanglória humana. Quanto mais o homem se incha, mais a glória de Deus se diminui na vida dele, se afasta da vida dele. Quando você vê uma pessoa se elogiando demais, ele é o exemplo para tudo, cai fora. Porque a graça de Deus já vai diminuindo na vida dele.
Porque tudo que se faz é a graça de Deus na nossa vida. Se você escreve um livro, é a graça de Deus. Se fosse você mesmo, você não teria condições de fazer isso. Então, quanto mais o homem se vangloria, se incha, acha que é o tal, quer receber aplausos, mais a graça de Deus vai diminuindo na vida dele. Ó. Daqui a pouco não tem nada. Porque eu, aí o eu toma conta dele. Eu não posso chegar aqui e falar, eu que sou o que leio mais a Bíblia. Eu sou o que oro mais. Ninguém ora como eu oro, tanto que eu oro. Isso é exaltação própria. Eu sou exímio, eu sou craque. Não, gente, isso pelo amor de Deus, isso é vanglória, isso é querer buscar para si, né? A honra. E toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, toda a adoração seja dada ao nosso Deus. É Ele que nos concede. Eu só estou aqui hoje por causa da honra de Deus a mim, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque eu estava internado com esse tal de Covid. Para mim, eu não voltava aqui mais. Fiquei uma semana internado no UTI. Agora eu vou falar que sou eu que sou forte, eu que Deus, eu não. Foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus, foi o amor de Deus, que é maior do que tudo, que me trouxe de volta. Porque eu tenho certeza que Ele tem projetos. Então, nunca fale que você tem um mérito tal, você é grande, você é capaz daquilo outro, se não for a graça de Deus. É a graça capacitadora que está aí no tópico 2, né? A graça, ela capacita para o desempenho do ministério. A graça capacita para viver a vida cristã. Sem a graça de Deus, você não vive vida cristã nenhuma. Sem a graça de Deus, você não é capacitado para desenvolver o ministério. Porque nós só podemos exercer o ministério se a graça de Deus estiver na nossa vida. Por isso que Pedro diz lá, segunda de Pedro 2, 18, 3, 18, antes que crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer no conhecimento, nós estamos crescendo no conhecimento aqui, nesta manhã. Nós estamos crescendo, conhecendo os atributos de Deus, qual a finalidade dos atributos. Nós estamos crescendo no conhecimento, lendo a palavra de Deus. Nós estamos crescendo nas coisas de Deus, no conhecimento. Agora, diz que antes, crescei na graça. Crescer na graça. Sabe por que nós precisamos crescer na graça, irmãos? É para não ficar sem graça. Porque não adianta esmiuçar tudo, conhecer todas essas coisas aqui, se não tiver graça de Deus na vida. Não vai a lugar nenhum, vai ser decepcionado. Pensa que está indo, pensa que está frutificando, pensa que está indo fazer grandes obras, daqui a pouco cai, daqui a pouco entrega os pontos, porque não tem a graça de Deus na vida. Quantos pregadores você já viu, pastores, que estavam naquele fogo todo, hoje você procura, cadê a pessoa? Quem é fulano de tal?
Porque a graça foi esvaziando, a graça foi diminuindo. Porque quando nós temos mais do homem, nós temos menos de Deus. Quem tem mais do homem, tem menos de Deus. Porque Paulo fala isso aos Filipenses, no capítulo 2, né? Que Jesus se esvaziou de ser Deus. Jesus não teve por usurpação, não tomou, não, eu vou ser Deus aqui, não. Ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem. É o maior exemplo para nós. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Eu não sou ninguém se não tiver a graça de Deus na minha vida. Não sou ninguém. Vocês vão esquecer de mim logo, logo. Quem é Valdir? Eu não conheço, não sei quem é. Para onde que ele está, hein? Eu não sei. Mas quando a graça de Deus nos reveste, aí é Ele que toma conta da nossa vida. Ele que sabe o que nós vamos fazer. Então, a graça nos capacita a viver a vida cristã. A graça nos capacita para o ministério. É a graça de Deus que nos movimenta espiritualmente. Se não for pelo Espírito, ninguém pode fazer nada no reino de Deus, não. É mera formalidade. É vir por vir. A graça também dá suficiência para todas as necessidades humanas. Aí eu coloco aqui, lembra quando Paulo orou 3 vezes, pedindo para que o Senhor tirasse o espinho na carne, né? Lá aos Coríntios. E o que Jesus respondeu para ele? Olha, Paulo, isso eu não vou te atender, não. Né? Talvez se eu tirar esse espinho aí, pode complicar em outra área, em alguma situação. Aí você fala, Senhor, por que eu estou sofrendo nessa área? É porque Deus não quer tirar o espinho daí, não. Porque se tirar, às vezes, né? Se tirar, o trem complica. Né? Porque a tendência nossa é, se tiver por completo, no absoluto, na plenitude, a gente fazer tudo que vem na cabeça. E se ele colocar alguma coisinha na gente, a gente fala, não, eu não posso. Eu não posso. Então, Jesus falou para Paulo, né? Não, olha, isso eu não vou tirar, não, Paulo. Você já orou, tudo, mas não vou te atender, não. A minha graça te basta. Siga em frente. Nunca mais ele falou nisso. Nunca mais ele falou nisso. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 4,7, ele já está lá dando tchauzinho, né? Não, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É o que é mais importante, irmãos, terminar a carreira e guardar a fé. Olha, pastor Edson, só essa frase que se coloca em todo mundo que morreu, que eu acho que está errado, porque a gente não sabe qual foi o combate que a pessoa combateu, não. Infelizmente, não sabemos. Mas nós colocamos na lápide. Esse aqui combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Nós que estamos falando isso. Porque a gente gostava tanto da pessoa que faz isso, coloca lá. Mas é muito sério essa frase. É muito sério essa frase. Dá uma mensagem espetacular, pastor Edson. Porque combater o bom combate, será se combateu mesmo o bom combate? Será se fez a obra de Deus com dedicação?
Será se fez a obra de Deus com amor, com carinho, não deixou a desejar, foi prudente. Combati o bom combate. O bom combate é o de Deus. É o espiritual, combati o bom combate. Paulo poderia falar isso. Nós vemos nas cartas de Paulo. Foram 13, né? Tem outros que julgam 14, de Hebreus, mas falam 13 cartas de Paulo. Nós aprendemos com Paulo, né? Nós vimos a vida de Paulo. Está escrito, inspirado pelo Espírito Santo. E aí ele falou, eu combati o bom combate. Agora, será se cada um de nós combatemos mesmo? Será se na hora que foi nos chamado nós atendemos? Se nós recebemos o chamado, vai fazer tal obra, será se nós fomos mesmo? Não, Senhor, eu não vou, porque lá no... Eu tenho uma historiazinha do meu tio Misaque, que dorme já no Senhor. Um dia ele estava lá na reunião de obreiros, acho que foi em Palmas isso lá, Tocantins, numa cidade lá, pastoreando. Aí ele, na reunião, ele chamou um obreiro, pastor Edson, acho que você sabe dessa história, e falou assim, meu irmão, lá na igreja do Brejinho, está precisando de um pastor lá. E eu pensei no seu nome. Deus me mostrou o seu nome. E eu gostaria que você fosse lá assumir a congregação. Está precisando de você. Até o nome assusta, né? Brejinho. Até para chegar lá era um pouco difícil. Ele falou assim, não, pastor, então não foi Deus que mostrou para o senhor, não, eu não vou, não. Se fosse lá em Paraíso, não sei de onde, eu iria, mas lá no Brejinho, não vou, não. Pastor, me perdoa, mas eu tenho outras ocupações, outras coisas, eu não vou, não. Ele falou, tudo bem, eu senti de Deus, né, te mandar, mas se você está renunciando, né, tudo bem, fazer o quê, né? Aí, logo em seguida, num culto lá, o tio Isaac chamou ele para cantar os hinos da harpa. Falou, irmão, canta aqui os hinos da harpa, por favor, para começar o culto e tal. Aí ele cantou um hino, né? Depois abriu lá no 515. Se pelos vales peregrino. Ele falou assim, irmão, esse aí você não vai cantar. Pode escolher outro, esse aí você não canta. Entenderam? Como? Se pelos vales eu peregrino, se o Senhor for comigo, né? Se Cristo comigo vai, eu irei. Conversa. Ele não foi quando foi chamado. Como que ele vai cantar uma coisa que ele não vive? Meu tio foi autêntico, falou assim, não, meu irmão, esse aí você não pode cantar não, viu? Você me perdoa, mas procura outro hino, que esse aí não dá, você não pode cantar, porque você não vive esse hino aí. Então nós temos que ter muito cuidado, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Então, é uma mensagem maravilhosa, e guardar a fé, depois de passar por tantas coisas na vida, tantas atrocidades, encerrando, guardando a fé poderosa no Senhor. Agora o que me aguarda é a coroa, que está preparado para mim, para todos que amarem a sua volta. Agora já está esperando a coroa, né? Então, a graça e o livre-arbítrio. Irmãos, Deus deu livre-arbítrio. Estou terminando já, tá, pastor Edson? Deus deu livre-arbítrio. Ele não coage ninguém para adorá-lo.
Você está aqui nessa manhã porque você quis vir. O pastor pode ter te incentivado a vir, porque o papel do pastor é incentivar a vir. O papel do pastor é incentivar a dar glória a Deus, mas você dá glória a Deus se você quiser. Você tem o livre-arbítrio de ser crente ou não ser crente, de seguir a Cristo ou não seguir. É o livre-arbítrio, né? A graça não anula o livre-arbítrio do homem. Deus respeita a nossa decisão. Nós temos o poder de decidir a nossa vida. Só que nós daremos conta de tudo aquilo que fizermos. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 11. Quer ver? Vamos ler rapidinho, que eu estou encerrando. Eclesiastes, capítulo 11, verso, se não me engano, 9. Isso é muito claro, está aí. Olha bem o que diz aqui no... Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos dos teus olhos. Siga o seu coração. Se os seus olhos te chamarem, vá. Alegra. Pode alegrar, pode fazer o que você quiser. Aí termina o versículo assim, olha. Mas sabe que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Pode fazer o que você quiser, só que você vai responder por tudo que você fizer de errado. Por todas as mazelas, por todos os caminhos tortos, nós vamos responder. Então, ele dá uma liberdade aqui para nós. Nós temos livre-arbítrio de fazer. Igual Adão e Eva teve o livre-arbítrio de ficar lá no jardim, de comer ou não do fruto, né? Mas tem um detalhe, pode comer, mas o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Se quer comer? Quero, então come. Por isso que nós morremos espiritualmente, lá no jardim ainda. Lá no jardim nós morremos espiritualmente, pela desobediência. Depois fomos resgatados, né? Graças a Deus. Nós fomos resgatados. E aí, para encerrar, nós precisamos fazer... Todo pregador é assim, tá, irmãos? Vou encerrar agora, estou terminando. Isso é coisa de pregador mesmo. Eu não sou pregador, não, mas já estou terminando, é a última. Fazendo a manutenção da graça. É preciso, tópico 3.3, é preciso permanecer na graça de Deus. Tem gente que pensa porque recebeu o amor de Deus, recebeu a graça de Deus, né? Depois nós vamos ver, semana que vem, recebeu a misericórdia de Deus, né? Ele não precisa agora de fazer mais nada. Agora eu estou livre, agora já estou alcançado pela graça. Aí eu coloquei aqui, só que eles mudaram um pouquinho aqui, eles puseram, é preciso permanecer na graça de Deus. Eu escrevi assim, fazendo a manutenção da graça. O que é isso? Romanos 8:1 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, agora, fazendo a manutenção da graça, eu tenho que andar em Espírito. Em Gálatas 5 diz muito claro isso. Gálatas diz que nós precisamos andar no Espírito. Isso que é permanecer na graça, fazer a manutenção da graça, é andar no Espírito.
Não é de qualquer jeito. Só porque a graça alcançou. Hebreus 12, 14 diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação. Então, você recebeu a graça, agora você vai procurar se santificar. Santificar, o que é se santificar? Se separar. Tudo que você vê que ali tem mazelas, ali tem pecado, ali tem... Você se separa, você sai de lá. Né? Não vos conformeis com este mundo. Não entre na forma do mundo. Não conformar não é só, deixa para lá, né? Você não entrar também na forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Então você tem que fazer a manutenção, buscar a santificação, separar do pecado. Se alguém está te chamando para o pecado, estou fora. Se lá naquela casa tem pecado, estou fora. Se onde você anda tem pecado, estou fora. Você vai se separar agora. Isso é fazer a manutenção da graça que nós recebemos. Também lá em Mateus 5,48 diz, Jesus que disse, sede perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Buscar a perfeição, buscar fazer mais certo possível, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, fazer o mais certo possível. Né? E lá em Apocalipse arremata. Apocalipse 3,11. Guarda, proteja o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, ninguém tome a tua graça, ninguém tome o amor de Deus derramado em você, ninguém tome as misericórdias de você. Guarda o que você tem, não deixa de qualquer jeito, não deixa jogado na rua, não deixe na mão dos outros. Aleluias! Guarda, não perca, em nome de Jesus, não perca o que você tem. Deus te deu, você recebeu. Então não deixe de qualquer jeito, não deixe jogado de qualquer maneira. Cuide daquilo que Deus te deu. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado pela atenção. Obrigado, pastor Edson Reis. Obrigado, Odair. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem com Deus.